E aí eu lembro que eu cheguei na sala dele e disse assim, ó, seguinte, dia tal, horário tal, eu preciso de uma palestra sobre gestão financeira para oficinas e você que vai dar a palestra. Opa, como? Te vira. Como assim? Como assim? Nunca fiz palestra. Eu disse, te vira, não sei, eu te ajudo porque eu... A gente iniciou com o projeto em agosto do ano passado, né? Agosto de 2023 em Canoas. E aí depois ali foi uma série de 12 cidades, né? A partir de Canoas, que são todas cidades hoje que têm filiais da Alto Pratense, que é o nosso patrocinador, inclusive, desse projeto. Então a gente passou foram 12 cidades, mais de 700 pessoas, mais de 350 oficinas que tem o casal. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Mente Empreendedora. Esse programa que iniciou o ano passado, aliás, há uns 2 anos, né, encharqueadas, lá com o pessoal da Rádio Carbonews, onde nós aceitamos o desafio de falar um pouco sobre autoconhecimento e sobre empreendedorismo. Hoje aqui começamos em Porto Alegre, uma 2ª temporada, né, Alexandre? Exatamente. Hoje nós começamos esse desafio de poder encontrar e conversar com novos empreendedores, poder conhecer um pouco mais como que é o desafio de encarar essa missão que é empreender no nosso país, né? Sim, exatamente. Empreender é isso, é viver fortes emoções, né? Eu posso falar assim. E a gente sabe que não só o autoconhecimento também, o intuito do nosso programa é falar também sobre a gestão. Como que é importante para o crescimento tanto das empresas, do empreendedor, ele ter o conhecimento dos dados do seu negócio, dos números, de como que está os seus custos, suas despesas, como que fazer em determinada situação, e a gente sabe que cada empreendedor, ele passa por um desafio diferente, dia a dia, cada um no seu segmento, cada um no seu negócio, e o intuito do nosso programa é poder trazer isso para vocês, né, esses desafios empreendedores que a gente tem no dia a dia, nós também temos, né, e estamos aqui para poder trazer a realidade do dia a dia, principalmente para quem aí quer empreender. É o nosso grande convidado para estar aqui aprendendo, porque nós aqui também aprendemos muito, né, Alexandre? E aí vem aquela pergunta, Lucinéia. Quem vai ser os nossos primeiros convidados? Então, nós estamos assim muito felizes, muito honrados, né? Que a gente trouxe hoje aqui um casal muito especial, que tivemos a oportunidade de conhecer em 2024, mas que são pessoas que já significam muito, assim, para nós, na nossa vida, e para nós foi os primeiros que vieram à mente, assim, para estar aqui nesse momento, e eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento, muita informação, vai trazer muita troca de experiência aí para todos vocês. E principalmente porque acontece muito natural na vida, que quando as pessoas passam por nós passamos pela experiência e muitas vezes nós não percebemos que servimos de referência para eles. E para nós, esse casal serviu de referência. Por pouco tempo que nos conhecemos ali, nós observamos como é interessante. Né? Então, revela-os, né? Quem vai ser os nossos convidados. Então, estamos aí com a Jéssica e o William, né? Da Auditar e Gestão. Sejam muito bem-vindos. É uma honra de verdade ter aqui vocês. Nossa, eu fiquei sem palavras agora. Gente, obrigada. A gente que agradece pelo convite, né? Eu acredito que esse sentimento que vocês têm em relação a nós, ele também é recíproco. Eu sempre digo pro William, quanto a gente se inspira em casais como vocês, que estão sempre se movimentando, evoluindo, né? Buscando por novidades e por fazer essas entregas, né? Quantas pessoas que estarão nos acompanhando aqui hoje nessa conversa e depois os próximos episódios de vocês também, e o quanto vocês contribuem na vida dessas pessoas. E muito bem, Alexandre, é isso. Eu sempre digo, nós sempre impactamos vidas, mas nem sempre nós sabemos quem são, mas elas sempre saberão. Então, esse é o sentimento. Muito feliz e muito grata pelo convite de estar aqui com vocês hoje. E acho que é o gostoso de viver, de poder saber que não passamos por acaso na vida dos outros. Nem nessa vida não passamos por acaso, né, William? Com certeza. A gente agradece muito esse convite de estar aqui hoje, né? O convite da Lucinéia e do Alexandre, para poder falar um pouco também da Auditar e desses desafios, né? Que a gente enfrenta hoje como empresário, principalmente as oficinas, né? Que é o nosso caso, que é o nosso dia a dia. Então vai ser muito bacana compartilhar um pouco dessas histórias aí também. Que legal. Então, Jéssica,
Conta um pouco, inicia contando, dando às vezes agora para as mulheres, né, Jéssica? Como que começou a história de vocês? Como começou a história? Então, nós somos naturais de Frederico Westphalen, eu de Frederico e o William de Rodeio Bonito, né, interior do estado, e nós aceitamos um desafio profissional de estar vindo para a região metropolitana, né, isso há 2 anos atrás. E para nós já era algo que a gente queria muito estar num centro maior pelas oportunidades que nós visualizávamos. Então, nós sempre fomos muito envolvidos em relação a estar em organizações, a estar em movimentos, né? Lá a gente fazia parte da JCI, que é uma escola de líderes a nível internacional. Então, nós íamos para muitos eventos fora. E imaginem, nós, na nossa realidade, você ir para um evento, estar em Porto Alegre era uau, estou na capital, né? Sim. Ou Florianópolis, ou São Paulo, eram, assim, algo muito grandioso para nós, né? E aí, através desses eventos, começou a vir aquele interesse, olha quanta oportunidade. Então, nós íamos para os eventos, a gente expandia. E quando retornava, a gente sentia aquela angústia, porque víamos muitas possibilidades, mas na nossa realidade nem tudo era possível, né? E algo que é o propósito de vocês aqui com esse podcast, que é a questão da evolução pessoal. Então, quanto mais nós nos desenvolvíamos, mais necessidade a gente sentia de estar em outro tipo de ambiente, né? Então, foi quando veio essa proposta com uma distribuidora e a gente veio para cá. E aí, a ideia, né, era a gente ajudar essa empresa a se estabelecer aqui. Então, ficamos o contrato, né, de 1 ano. E aí, a gente já tinha feito o acordo. Nós viríamos já com a ideia de prospectar negócios aqui, né? E aí, ajudamos a empresa a se estabelecer. E foi nesse intuito de estar aqui com esta empresa que nós chegamos nas oficinas. Então, percebemos uma demanda, a gente não veio com essa ideia para cá. Na verdade, a gente não veio com ideia nenhuma de negócio, porque a gente dizia assim, vamos lá, e lá nós vamos encontrar o que nós vamos fazer, porque nós tínhamos muitas ideias, mas é diferente você estar aqui, né? Então, foi nesse movimento todo que aí a gente percebeu uma demanda que tinha no setor automotivo. William, e como que foi esse passo importante? Porque nós que moramos no interior sabemos o quanto que é um desafio ir para a capital, e como que foi essa tomada de decisão? Eu sempre racionalizo mais, né? A gente sempre brinca, né? Que a Jéssica, se tiver convidar agora para ela sair viajar, ela tá indo. Já. Eu acredito que isso seja a particularidade dos homens. Né? Eu digo assim, calma, Luciano. Calma. Eu já tenho um pouco mais, gosto de analisar um pouco mais sempre, né? E não foi diferente. A gente tinha acabado de abrir um escritório de contabilidade lá em Rodeio Bonito. Fazia poucos meses que a gente tinha. Fazia nem 6 meses ainda. Então, tu pensar em ter que abrir mão disso, né? Porque não ia viabilizar a continuidade. A gente acabou vendendo aquele escritório naquele momento. Mas foi uma decisão, assim, que foi muito pautada, né, nos prós e contras, né? Só que, como a Jéssica falou, né, a gente já queria vir para um centro maior também, buscar novas oportunidades, e a gente sabia que elas iriam surgir, né? E não foi diferente. Então, hoje a gente está muito feliz aí com todo esse desenrolar que foi nesse momento, mas no início, com certeza, no tomar a decisão ali, teve um friozinho na barriga. Tem toda aquela dúvida. Sim. E, Luciana, o empreender é isso. Muitas vezes nós achamos que as coisas devem ser prontas, elas têm que sair totalmente redondas. Né? Ah, não. Nunca é, né? Nunca é. Nunca é. E eu até não sabia, mas então vocês começaram com o escritório de contabilidade? Eu sou contador por formação, né? E depois eu fui fazer especialização, pós-graduação, enfim, em gestão financeira. Uhum. E aí, nesse contato que a gente teve nesse ano com essa distribuidora, eu tive a experiência de trabalhar mais à frente da parte financeira e lidar diretamente com a parte financeira das oficinas, que eram os clientes, uma distribuidora de autopeça. Sim. Então, foi ali que a gente começou a ver as dificuldades do setor, e daí sim, né, depois startando, pensando, bom, por que não ter algo voltado, nichado, só para oficinas mecânicas, né? Algo que tu consiga agregar mais para as oficinas também, porque atendendo só um nicho, tu consegue pegar o que um faz, o que outro faz diferente. Então, foi ali que a gente começou a fazer essa transição de área, né? Principalmente a minha, né? Da contabilidade mais para a parte financeira. E teve muito uma questão, assim, a gente está contando resumidamente aqui para vocês, né? São muitas nuances desse processo, né? Mas quando a gente estava, então, nessa distribuidora, a gente veio para cá, nós não tínhamos nenhum contato aqui, não tínhamos nenhuma conexão com pessoas aqui, né? Zero. Tinha ninguém, não tinha ninguém. Total. Desafio total. Que eu entendo que é o mais desafiador, porque você vem para uma região que é nova, num desafio novo,
sem conhecer ninguém. Com né? aquele gatilho do consciente inconsciente que é perigoso. Eu queria voltar, no primeiro ano eu só queria voltar. O primeiro ano foi assim, né? Então, o que eu comecei a fazer para poder me reconhecer neste novo espaço? Eu precisava encontrar pessoas. E eu tenho mais essa veia comercial. O William é mais técnico, eu sou mais comercial. Então, eu sempre fui de criar muitos projetos dentro das empresas por onde eu passei. E aí, dentro dessa distribuidora, nós criamos um projeto voltado para mulheres, porque a ideia era nós criarmos esses momentos de encontros, de palestras, para que eu também pudesse conhecer essas pessoas. Eu não conheci o BNI ainda, não fazia parte, né, da minha trajetória, e aí eu criei esse projeto para poder me conectar com essas mulheres. E desse projeto eu precisava de um palestrante para a área financeira. E o William não tinha essa pegada de palestras, né, não fazia isso. E aí eu lembro que eu cheguei na sala dele e disse assim, ó, seguinte, dia tal, horário tal, eu preciso de uma palestra sobre gestão financeira para oficinas e você que vai dar a palestra. Opa, como? Te vira. Como assim? Como assim? Nunca fiz palestra. Eu disse, te vira, não sei, eu te ajudo, porque eu sou palestrante há anos já, né? Eu te ajudo, a gente organiza, mas o conhecimento técnico é você quem tem. E aí foi desse projeto que a gente começou a perceber que ainda mais se tinha uma demanda para isso, né? Então uma coisa foi levando a outra. É muito, muito interessante como que vai desenvolvendo. Aí vem essa questão de se permitir perceber as oportunidades. Exato. Que vem de encontro com o desafio que nos trava, Lúcia, né? Exato, porque muitas vezes a gente faz, que a gente falou, a gente tem os planos, né? Mas o caminho que indica é realmente as experiências que tu vai tendo ao longo da vida. E isso é que vai... E a gente está atento, né, a essas oportunidades, esse olhar ali crítico, né, de cada detalhe, percebendo, faz toda a diferença. E com isso, hoje, vocês então estão 2 anos. 2 anos. Mais? 2 anos e meio praticamente aqui, né? Mas a Auditare iniciou em maio do ano passado. Então, faz 1 ano e alguns meses aí que a gente está com esse trabalho exclusivo para as oficinas, né? E aí depois, então, que nós saímos, encerramos esse projeto com a distribuidora e começamos a Auditare, aí veio a minha outra percepção. Nós íamos fazer as palestras com as oficinas, esse contato direto, e a gente começou a perceber a grande demanda de casais empreendendo. E aí eu tinha 2 questões. Eu tinha a questão que eu e o William, a gente se via muito sozinho enquanto casal empreendendo, porque ainda tem muitos mitos, né? Aquela coisa, ai meu Deus, 24 horas por dia, será que dá certo? E a gente prova que dá certo, que é possível, né? Inclusive isso auxilia muito no teu relacionamento. Porque você está 24 horas com a pessoa, você precisa aprender a lidar com ela, mas antes de lidar com ela, lidar com você. Exato. Então, como é o meu funcionamento, né? E como que ele funciona? E aí a gente vai se desenvolvendo nesse sentido. Então, eu tinha essa demanda e aí eu percebi também a questão das oficinas, os casais dentro das oficinas. E nas palestras que nós íamos, no final, assim, não se tinha no setor palestra para casais de oficina. Então, no final, por exemplo, quando eu tinha uma palestra técnica para os reparadores ou para as mulheres, no final elas vinham e diziam assim, que pena que o meu esposo não está aqui para ouvir vocês, porque amanhã eu chego lá, eu quero contar o que eu vi aqui e ele acha que não é importante porque ele não ouviu vocês. E do outro lado também, pena que minha esposa não está aqui, porque eu preciso comprar ferramenta, porque eu preciso isso, porque eu preciso aquilo, ela não entende. Então, a gente começou a conversar, olha aí, tem uma oportunidade. Fizemos uma pesquisa a nível nacional. Hoje não existe nenhum movimento dentro do setor automotivo que converse com o casal. Existe a parte técnica, existe a parte das mulheres, os movimentos das mulheres que são fortes, mas pro casal não tem. Então foi onde a gente se olhou e disse assim, vamos startar casais de oficina, o projeto. E aí esse é um projeto que vem na ideia de fomentar palestras e encontros a nível nacional para falar sobre gestão financeira e gestão de processos e pessoas. E desde o início, então, foi bem aceito no mercado. Sim. A gente iniciou com o projeto em agosto do ano passado, né? Agosto de 2023, em Canoas. E aí depois ali foi uma série de 12 cidades, né? A partir de Canoas, que são todas cidades hoje que têm filiais da Autopratense, que é o nosso patrocinador, inclusive, desse projeto. Então a gente passou foram 12 cidades, mais de 700 pessoas, mais de 350 oficinas, que tem o casal. Então a gente fez nesses 12 meses palestras para os casais que empreendem juntos. Então vai os dois nesses cursos, na verdade não é uma palestra, né? E aí entra a parceria da Autopratense, que é uma distribuidora de autopeças, hoje é a maior do Rio Grande do Sul, né? Então eles vêm apoiando todos os projetos que trazem a profissionalização do setor.
Então, o nosso intuito nunca foi brincar com esse projeto, né? A nossa ideia é levar esse conhecimento técnico, esse conhecimento profissional. Então, bom, se a mulher assumiu o financeiro lá da oficina, que normalmente não é regra, porque às vezes tem as mulheres mecânicas, mas 99% da mulher está no administrativo financeiro. Então, se ela está lá para isso, ela precisa ser profissional na área de atuação que ela está. Só que o que é o porém? Essas mulheres não têm a formação, a grande maioria também não é, né, a regra, mas a grande maioria tinha suas profissões, era enfermeira, trabalhava em farmácia, trabalhava em outros ramos, e aí em determinado momento o casal entende que ela precisa fazer parte daquele negócio para poder auxiliar, porque ele está lá sozinho, ele não dá conta do técnico e do administrativo, quem ele confia, o negócio é de quem é familiar, então a mulher vai para a oficina. E aí nesse vai para a oficina, ela precisa se especializar, que não é a área de formação dela, a base, né? Então, nisso a gente vem trazendo, então, esses conhecimentos. E foi a forma que nós entendemos de levar o conhecimento para mais oficinas. Porque na consultoria vocês trabalham com isso, é muito personalizado, individualizado. Então, como chegar para mais pessoas esse conhecimento? Através de um projeto. Acaba sendo um canal de venda. Não diretamente, porque a ideia, você vai ver até o pessoal brinca com nós, vocês não vão vender nada para nós aqui no final, a ideia não é venda direta, né? O que acaba acontecendo? Obviamente, a gente acaba ficando conhecido, as pessoas gostam daquilo que nós entregamos e alguns vêm e nos perguntam, tá, mas o que vocês fazem afinal? Ah, eu gostei do trabalho de vocês, eu quero isso para minha oficina. E aí, vem. Mas nós não, assim... final de palestra, não ligamos para ninguém, não entramos em contato, não tem essa prospecção. Tem promoção para quem está ali. Não. E até no curso ali, no projeto, quando a gente executa, um pitch de 30 segundos, mais ou menos, só para falar do que é auditar e já vai para o conteúdo que vai ser abordado e a gente não até para eles saberem quem são vocês. Isso, tem que ter, né? Isso faz parte. E como que vocês organizam, por exemplo, quais cidades, a divulgação nessa cidade, como que dá o contexto desse evento, né, vamos dizer. Hoje a gente tem todas as cidades que a gente passa, são onde tem filiais da Autopratense. Então, hoje são 12 filiais, então são as 12 cidades que a gente passa. A gente fechou esse primeiro roteiro, agora esse mês inicia a segunda rodada desse projeto, que é um curso, aí é um curso mesmo, no sábado de manhã, uma imersão com apostila e tudo mais. Ele é gratuito para as oficinas, e aí todos os meses a gente passa em uma das cidades que tem a distribuidora da Autopratense. Eles definem as cidades e a gente vai com o conteúdo lá para fazer o curso, a imersão agora, que vai ser nessa segunda etapa. E o que nós sentimos? A gente fez a primeira edição e nós levamos muitos temas, muitos assuntos. Só que nós não aprofundamos nenhum, porque era a primeira edição. Então, a gente quis dizer assim, olha, existe tudo isso. Porque qual é o grande gargalo deste tipo de empreendimento? O reparador, normalmente, ele é o técnico. E, normalmente, ele trabalha em alguma oficina. Então, lá pelas tantas, ele resolve abrir o próprio negócio dele, a própria oficina. Só que ele vai com a cabeça de técnico. Ele não abre o negócio com a cabeça de empreendedor, com a mentalidade de empresário. E aí, aqui, a gente tem todo um processo, né? Então, nesse primeiro momento, a gente quis levar o conhecimento e falar, ó, você agora é um empresário. E empresário que empreende oficina mecânica tem tudo isso aqui para dar conta. Né? Então, não é só o trabalhar menos, não ter chefe, aquela ilusão do empreendedorismo. É o contrário. É o contrário. Então, a gente levou isso. Aí, qual foi a demanda das oficinas, dos próprios casais? A gente quer mais disso, mas mais aprofundado. Então, por isso a ideia da imersão. Então, a gente vai focar em 2 pilares, que é a gestão financeira, mais focada, e a minha parte vem na gestão de pessoas. Que interessante. E qual o retorno mais curioso que vocês receberam dessas pessoas que participaram? Eu acredito que tu trazer para a consciência deles, para eles visualizarem a importância do controle financeiro, para no dia a dia deles eles terem a diferença. Porque o que a gente tem muito do problema na oficina? Precificação é errada, a questão muito pagamento em atraso, então tu pagar juro e multa é literalmente rasgar dinheiro, né? Então muitos pontos ali que, até a própria questão do prolabore, né? A mistura, não ter essa separação, é uma demanda que nos veio muito, porque que a gente fala, tem um limite que a oficina consegue pagar e qualquer negócio consegue pagar de prolabore. E muitas vezes eu até brinco, né, que o negócio vira um caixa eletrônico. Precisou, vai ali e saca. Diferente que às vezes o caixa eletrônico daí, que é o negócio, tem mais limite do que o banco, né? Então tu tá ali sempre pegando e isso é um problema. Então muitas vezes as pessoas acham que o negócio não é rentável, ou até a oficina não é rentável, a oficina não dá lucro. Não é. É que às vezes as tuas retiradas são tão altas que o negócio não consegue
dar a volta, né? Então, isso é algo que a gente traz muito no projeto, e eu acho que foi um dos principais pontos também que trouxe essa reflexão, todo mundo querer fazer o cálculo para ver se essas retiradas estão sendo ou não saudáveis para o negócio, né? E um caso engraçado, já que você perguntou também, eu lembro que no final do projeto teve uma oficina, um casal, ele chegou e disse assim, chegou e disse assim, nossa, mas é muita coisa. E aí um outro colega de profissão, uma outra oficina, estava próximo, e aí ele disse assim, isso é 1%. É o básico. O que a gente precisa fazer é o básico. E aí o que é o mais legal do projeto também? É a rede de apoio que principalmente as mulheres e o casal como um todo, ele encontra nesse projeto. Então a gente tem um momento do networking entre eles, que é para quê? Se nós sentássemos hoje com vocês dois e abríssemos, tá? O que vocês vivem de desafios no dia a dia sendo um casal? E nós falássemos dos nossos, a gente ia ver que são semelhantes, são parecidos. E isso, né, nós que temos esse conhecimento, a gente sabe o quanto é importante, porque não somos só nós que passamos por esses desafios. Tá? E como que vocês fazem daí? Então, essa troca entre eles vai amadurecendo e entendendo que, por exemplo, eu vi acontecendo na minha frente. A mulher estava 2 meses na oficina, nós fomos visitar eles durante o dia antes do projeto, e aí ela nos disse assim, eu vou ir lá, mas assim, eu já estou prestes a sair daqui porque não está dando certo. A gente tem muito conflito, eu tento fazer, ele não deixa e vice-versa, não está dando certo. Eu vou sair, mas eu vou ir hoje de noite para ver o que vocês têm para dizer. E aí a gente tem dentro do projeto essa fala da comunicação entre o casal. E no final do projeto ela veio me agradecer, porque ela conseguiu se conectar com um casal que já estava há 20 anos com esse negócio. E a mulher disse para ela, fica tranquila, é assim mesmo, vai dar tudo certo. Eu já estou, há 20 anos passei pelo mesmo processo. E você vai passar mais por isso. Pá. Então, essa troca fez com que, olha, um negócio não se fechasse. Por eles terem feito essa conexão. Então, isso é muito bacana de você ver que acontece e a gente promove, né, essa interação. Porque ele é muito mais do que um negócio, ele acaba chamando a atenção das pessoas para elas não só se enxergarem como um empreendedor, mas como um ser humano. Exato. Porque muitas dessas coisas como angústia, medo, insegurança é mais individual de cada um, porque acaba se misturando. E ali não se percebe, tem até, né, muitas vezes eu tenho alguns clientes que eles acabam transferindo a ansiedade de consumir. Ele não consome como pessoa física, mas ele consome na sua empresa. Exato, a gente percebe isso sim. Mas eu queria aproveitar até essa fala da Jéssica para fazer uma pergunta para o William. Depois que vocês fazem esse trabalho ali nas oficinas, né, com os casais principalmente, vocês perceberam, sim, que eles começam a ter uma clareza melhor sobre os indicadores financeiros? Com certeza, né? E eu acredito que uma coisa também que sempre eu gosto de destacar é que às vezes as pessoas têm um certo preconceito quando se fala em consultoria financeira, de que é alguém que vai só trabalhar lá, controlar suas entradas e saídas, né? Só que o que a gente sempre tenta agregar e trazer para eles é a importância de conseguir tomar uma decisão pautada em dados, em números. Então, é muito mais fácil tu fazer um investimento, né? Dentro da oficina tem muito elevadores que são um investimento mais alto, ou ferramentas, enfim. E tu dando um tiro no escuro, a parcela pode chegar ao momento que tu não vai conseguir pagar, né? E assim, tu entender se aquela parcela vai ficar dentro do teu orçamento, é uma das principais coisas que a gente tem de retorno dessa análise inicial. Então, eu racionalizo mais agora os depoimentos que a gente tem, né? Quando a gente passa desse trabalho, eu racionalizo mais antes de fazer o investimento, para ver se eu vou conseguir ter condições de arcar com ele depois, pagar ele depois, né? Sem prejudicar o meu fluxo diário. Então, isso faz a diferença. E né? a própria composição que você apresenta, né? A gente, por ser extremamente nichado, né? A gente criou uma composição financeira de oficina mecânica. Então, quais são as porcentagens máximas de despesas que eu posso ter em cada um dos itens, que é custo variável, custo fixo e investimento, né? Então, é essa clareza que a gente tenta trazer para eles e entender. Bom, hoje eu estou gastando, por exemplo, 8%, 9% aqui em investimento. O meu limite é 10% do faturamento. Então, se eu colocar uma parcela que vai ficar em 15%, essa despesa comparada ao meu faturamento, ela vai ficar 5% acima do que é o ideal. E esses 5% vão faltar no final do mês. Ou vai ser do teu lucro, ou se tu nem lucro não tem, vai virar prejuízo isso, né? Então, é algo que a gente sempre tenta trabalhar muito nessa composição ideal da oficina.
E ele também consegue montar uma estratégia, se é necessário, se paga à vista, se consegue desconto ou não. Se pode esperar um mês, 2, se não pode. De repente não é necessário no momento. Exatamente. E a gente, às vezes, né, quando a gente chega com essa questão da consultoria financeira, muitas vezes tem até aquela visão de que a gente vai invadir, né, algo que é meu trabalho, é meu dinheiro, é meu negócio. Mas nesse olhar estratégico, quando eu sempre falo que o empreendedor ele começa a ter um nível de consciência, né, da importância desses dados no dia dele. Imagina tu querer fazer um investimento e tu já conhecer teus números, tu já tem clareza. E tu vai simplesmente, aí eu posso até falar simplesmente, colocar aquela parcela ali e saber se ainda vai gerar um lucro ou não. É uma coisa que te fala assim, tu vai até dormir mais tranquilo, né? Tu não vai ficar com aquilo, como que eu vou pagar isso e agora vou ficar pagando incêndio, né? Aquela coisa que o empreendedor passa muitas vezes, a maioria dos dias é naquela luta assim, de o que eu vou fazer para pagar isso amanhã? Recebo hoje, o dinheiro já não está mais no caixa. Então, a gente vê que esse trabalho, né, que vocês fazem, que é muito importante, que além de trabalhar a gestão, trabalha também ali o lado humano, o lado pessoal, essa parte de olhar ali, principalmente que é casais realmente, que a gente vê que eles estão juntos ali, faz muita diferença, né? E outra pergunta, eu queria aproveitar, e aí vocês têm a percepção, o antes e o depois, por exemplo, na dificuldade deles escalarem até aumentar o número de vendas, clientes, antes de ter uma gestão e após esse trabalho também. Hoje na oficina, como ela é uma prestação de serviço, muitas vezes ela tem um faturamento limitado. E aí esse é o ponto que a gente entra muito também, porque muitas vezes tu não consegue atender mais clientes. Às vezes muitas oficinas hoje trabalham com teto limitado, agenda para 2, 1 mês muitas vezes, de clientes, né, por estar muito lotado. Só que aí é o que a gente tem que entender, de qualificar melhor essa composição financeira. Então, a gente fala da questão financeira, só que a gente entra muito numa questão, por exemplo, de um checklist. Por exemplo, a gente olha uma oficina, às vezes a oficina ela não está fazendo um trabalho que muitos fazem, que é o quê? É quando tu leva o teu carro na oficina e tu dizer, eu tô com um problema na embreagem, o mecânico fala, olha só a embreagem, vai trocar a tua embreagem. Já tem outras oficinas, que é algo que a gente até orienta a fazer, é que tu vai levar o teu carro para trocar a embreagem, mas ele vai ver se o teu freio tá bom, se o teu óleo tá legal, se não tá vencido. Esse é um serviço que, assim, ele não é para tu querer investir um valor no carro e sair com mais, não, mas é para te ter a segurança de que quando tu vai levar o teu carro na oficina, ela vai ser feita uma certa revisão ali, e isso também acaba aumentando o ticket da oficina, porque é bom para o cliente, porque pode sair com o carro tranquilo, que não vai estragar ali na esquina, né? E também para a oficina é bom porque ela consegue, às vezes, agregar mais serviços, né? Então, o que a gente tenta trazer sempre, né, para aqueles que não conseguem atrair mais clientes, é entender se os processos todos dentro da oficina estão sendo feitos da forma correta. E essa visão, ela passa por treinamento, uma falta de treinamento dos profissionais ou uma cultura? De querer entregar esse algo a mais, de ter essa visão? É que muitas vezes depende muito da experiência anterior, por exemplo, que esse mecânico também teve, né? Então, como a Jéssica comentou no início, né? Qual que é a realidade que se tem hoje? Se tem um técnico que trabalha em uma concessionária ou em uma outra oficina, e chega um momento que ele decide empreender, ele começa sozinho, começa fazendo financeiro, técnico, tudo junto, né? E muitas vezes, dependendo da experiência anterior que ele teve, ele vem de uma realidade que não se fazia um processo completo, não se tinha os processos dentro da oficina, os POPs que a gente chama, né? E então ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Mesma coisa a precificação. Se era precificado errado no lugar anterior que ele teve, ele continua. Então, por isso que é importante participar de treinamentos, fazer cursos, que tem muitos, né? Para que ele possa ter esses despertares para fazer a diferença no negócio dele. Né? Que vai aumentar a venda dele. Exatamente. E é uma quebra também de uma virada de chave. Como você falou, muitas vezes a pessoa ela não quer passar a visão para o cliente que ele quer vender a mais. Mas, na realidade, todos querem vender, mas também tem que vender com qualidade. Exatamente. E aí ele vai entregar um produto, muitas vezes um limpador de para-brisa, que ele estava... Eu sempre lembrava de trocar o limpador quando chovia, né? Mas entrega na oficina para olhar, o limpador não tá bom. Então são aquelas coisas de pequenos detalhes que fazem a diferença, que vai aumentar o faturamento no final do mês. A gente sempre orienta assim a oficina a fazer o quê? Tu vai passar, o teu cliente, como deu o exemplo da embreagem, né, que é algo que ataca com esse problema,
Mas os outros problemas que se relatarem, de sempre deixar claro, isso é algo que tu precisa trocar, senão tu vai ficar na estrada daqui 2 dias, ou é algo que não dá para esperar mais um tempo, só tô te avisando que tem. E aí tu deixa a opção para o cliente escolher se ele vai querer fazer o serviço ou não, né? Que ele pode colocar no CRM dele, eu vou me organizar para fazer daqui a 6 meses, então vou colocar no meu CRM para chegar lá no 6º mês ligar, você vai querer trocar? Exatamente. Porque vem essa questão de vendas, o atendimento, né? De tratar o cliente de uma forma que ele se sinta bem atendido. Exato. Isso aí. É isso aí. Esse é o desafio, porque não é só consertar. A venda, ela também faz parte do próprio processo. Ele precisa, hoje o mecânico, ele precisa ter essa visão empreendedora, né? Então ele precisa começar a olhar o negócio dele de fora, olhar como um gestor, né? Não como o técnico. Por mais que muitos se realizam, é o que eles gostam de fazer, né? Mas em alguns momentos eles vão ter que olhar como gestor e tomar as decisões de gestor também, né? Para o negócio crescer. E aí você fala tudo, poder se ver como gestor, como empreendedor, é totalmente diferente do que prestar um serviço. Exatamente. Porque tem que ser estrategista. De toda a experiência que a gente vem tendo nesse tempo, nitidamente você olha para aquelas oficinas que são exemplos, assim, né? Que são cases de sucesso. Você vai olhar para os proprietários, tanto ele quanto ela, enfim, quem está, o proprietário mesmo do negócio, ele buscou um desenvolvimento pessoal. Nem sempre não é só o técnico. Também, ele está sempre envolvido, ele participa de atividades do setor, ele busca cursos fora, ele está no movimento, mas o desenvolvimento pessoal anda junto. 100% dos casos, você tem o desenvolvimento pessoal junto. Porque é aquilo que eu sempre digo, o teu CNPJ, ele sempre vai ser resultado do teu CPF. Sempre. Sempre. Então, não existe um negócio crescer, se desenvolver, prosperar, se a sua mentalidade, se o seu desenvolvimento, ele está baseado em muitas crenças que você tem, em muitos processos que precisam, né, dar um passo a mais e evoluir. Então, às vezes, a gente já chegou a parar e conversar assim, poxa, por que esse negócio não vai para frente, né? Por que ele não está indo? O que está faltando? E aí, como é financeiro, você se depara na educação financeira, que é o quê? É desenvolvimento pessoal. Então, é a forma como você entende o teu dinheiro. O que você faz com o teu dinheiro? Então, às vezes é aquele cliente aquela oficina que entra muito dinheiro e quando tem que poderia organizar, não fica R$1. Por que não fica? Onde está a questão? Então, enquanto ele não resolve isso aqui, pode fazer o que for. Não vai ter os resultados que poderia ter. Então, muitas vezes, olha o gargalo onde está no desenvolvimento pessoal. Porque é uma engrenagem. E é uma questão de visão, eu vejo também. Isso. Porque normalmente, assim, aí falando de um geral, a maioria dos empreendedores, eles começam pequeno. A maioria, né? Eu vou falando da maioria. Sim. Mas eu tenho certeza que a maioria, eles têm um sonho de crescer. Só que eu tenho uma coisa que eu sempre falo comigo. Toda empresa pequena, ela precisa se ver como grande. Ela precisa, desde o começo, agir como grande, como se ela fosse grande. Exato. Porque quando uma empresa, normalmente, ela toma uma proporção, aí que ele se desperta. Opa! E aí a gente vê que as grandes organizações, elas buscam aí melhorias em processos, em gestão de pessoas, em gestão mesmo administrativa, financeira. E aí, sim, elas passam a se tornar, de fato, uma organização. Mas por que eu não posso já começar? Certo, fazendo a coisa certa. Então, muitas vezes vem em trabalho como o de vocês, às vezes como um custo, mas a gente sabe que é um investimento. Hoje pode ser que, aparentemente, seja um custo, mas a gente sabe que os frutos virão. Você vai crescer de forma estruturada, você vai crescer de uma forma muito mais sólida, né? Perfeito, é isso aí. É a máxima, né? Quando você faz as pequenas coisas, a forma como você faz as pequenas coisas é como você vai fazer quando você estiver em outro tamanho, né? Porque é bem isso, é a visão, é a forma de ver, de organizar, né? Exato. Então é sobre isso. Porque você estava falando e eu pensando, aí vem esse desafio como começa a precisar ter colaborador. E como que eu vou trabalhar com esse colaborador? Primeiro eu tenho cliente, e como que eu vou trabalhar com o cliente? Esse lado humano, ele é primordial, como você falou, ele anda lado a lado, e precisamos entender como é lidar com essa questão da mente, como motivar. Muitas vezes a pessoa está com um problema na família, como que ele vai perceber isso e vai refletir no trabalho dele. Exato. De uma forma direta ou indireta, ele reflete no trabalho dele. 100%. E como que vocês
separam, já percebemos que, como vocês falaram, dá para o casal trabalhar junto, mas como que vocês conseguem separar a vida do pessoal deles? Como vocês se preparam para separar o pessoal do profissional? Eu tenho uma máxima que eu acredito que a gente não separa. Tá? Nós tínhamos uma corrente filosófica que dizia que da porta para dentro do teu trabalho, esqueça os teus problemas lá fora, que você não vai trazer, né, para dentro do negócio. Mas hoje a gente já sabe que isso não é possível porque nós estamos praticamente 24 horas com o nosso trabalho quando você tem um celular e um WhatsApp, se você não põe um limite, inclusive, nisso, né? Mas na questão do pessoal, o que a gente sempre trabalha com eles assim? É muito você entender os ambientes em que você está. Então, poxa, se eu estou aqui dentro da oficina e o casal brigou em casa ou teve alguma discussão ali mesmo, é a forma como você se comporta naquele ambiente. Talvez você vai ficar com aquela mágoa, vai ficar com aquele conflito, mas em algum momento vocês dois sentam sozinhos, né, e tentam resolver. A gente sabe que nem sempre isso acontece, às vezes tem discussões na frente de clientes, de colaboradores, enfim. Então é um processo, né, eles ir percebendo e entendendo, e o que eu digo muito, inclusive, para nós dois, são acordos. Então, está acordado, foi deixado claro nessa comunicação, vai ter um conflito, como que a gente resolve, em que momento vai ser feito isso? Uma coisa que a gente dá risada, né, até foi uma dica que eu dei para eles, como eles estão sempre juntos, vai jantar, o assunto é oficina. Vai dormir, o assunto é oficina. Café da manhã, o problema é da oficina. Então, qual é o acordo? Dentro de casa não se fala de trabalho e vice-versa. E aí eles começam a brincar, mas é impossível. Eles fazem um acordo. O primeiro que falar sobre o trabalho paga um pix pro outro. Tá resolvido o negócio. Ótimo, gostei dessa sugestão. Mas é o maior Inclusive, desafio. podemos adotar. Mas é o maior desafio não falar do trabalho, porque acaba se tornando a maior parte do dia e é importante ter esse combinado, né? É uma regra, deixa de ser, é uma regra. Isso aí, são acordos. Porque realmente depois acaba deixando de lado o pessoal e não consegue, esquece. Na verdade, esquece. E você, William, na parte de gestão, quando a gente vê que um casal tem ali aquela visão diferente, né, de forma de ver o dinheiro, de tratar, como que você leva essa gestão ali para eles também nesse... Normalmente é assim, né? Hoje a gente entende como se fossem dois públicos, né? Tem aquela oficina, aquela organização que ela não tem o conhecimento financeiro, ela tem muitos problemas, então o trabalho ele é muito para tentar resolver esses problemas e que ela consiga viver pelo menos cumprindo suas obrigações e buscando ter uma certa lucratividade dentro do possível ou sabendo que às vezes precisa de um tempo para resolver questões financeiras, empréstimo e tudo mais, que às vezes precisa de um tempo. Já tem aquele outro público, que é uma parte que a gente já tem também, que é a oficina organizada. Aí aquela que já tem uma gestão, tem até alguém, eles já sabem até o resultado deles dentro da oficina. Ela já tem essa organização. Só que aí vem aquela preocupação do passo a mais. Como investir esse valor? Aonde investir esse valor? Como melhorar ainda mais esse resultado? Então, a gente divide isso com uma parcela hoje de cerca de 20% das oficinas estão enquadradas nessa organização, já são oficinas padrão, né, modelos que se tem essa organização interna e que estão focados em quê? Em investimentos. Botar mais uma unidade, fazer uma ampliação, agregar mais serviços, aí já fazem parte ali desse nicho, ou olhar até para investimentos, né? Investimentos em outras áreas, enfim, aí vai muito do perfil de cada um, né, que é o perfil do investidor daí. Sim. Mas são esses dois públicos que a gente tenta trabalhar de forma diferente daí. Para diversificar toda a sua renda. Né? Exatamente. Né? Até porque diz aquela máxima, né? Tem que colocar os ovos em várias cestas para não ter problema, né? Então, Luciné, chegamos ao nosso quadro, né? Ping-pong de ideias. Conta para nós aí como que é isso. Então, né, esse quadro, Ping-Pong de Ideias, é um intuito que a gente possa fazer uma troca, onde nós fizemos perguntas, só que até as perguntas que nós tínhamos combinado foi a que nós acabamos de fazer, né, pensado, e vocês também podem fazer uma pergunta para nós, mas que as respostas possa ser para agregar realmente outros empreendedores que estão aqui ouvindo, como se fosse ali uma consultoria express, né? Nas áreas que atuam, no segmento ali que vocês atuam. Né? Mas me surgindo agora uma visão, fazendo uma pergunta para vocês, faz parte. Vamos supor que você saia da posição hoje de gestores. Qual seria
A pergunta que vocês iriam fazer para vocês mesmos. E vocês vão responder para vocês mesmos. Uau. Eu adoro essas perguntas complexas e profundas. Olha, eu acho que o que eu me perguntaria é assim, como ter um fluxo de caixa ideal? Se eu fosse olhar, fazer uma pergunta para um gestor hoje, seria esse, qual o fluxo de caixa ideal? Por quê? Porque não é só oficina, tá? A gente tá passando aqui em Porto Alegre, agora, a região metropolitana, a gente passou pelas enchentes. E aí eu vou trazer a questão que não é só oficina, acontece com muito geral, né? Os negócios. Os teus recebimentos são na hora. Os cartões têm antecipação, Pix, enfim, então, mesmo que foi no cartão, às vezes em 2 dias no máximo tá na tua conta. Mas o fornecedor é parcelado. Aí o que a gente encontra muitas vezes é o quê? Começo o mês com 2 mil em caixa, mas já tô devendo 80 mil só de boleto fornecedor no mês. Aí o que acontece se acontecer um imprevisto, como aconteceu para nós, que as enchentes agora há pouco tempo? Não vai ter recurso para pagar as obrigações. É um fluxo de caixa extremamente negativo. Então é isso que a gente tenta levar muito, e isso acontece assim, 80% dos negócios. E tivemos 2 exemplos, que foi a pandemia e a enchente. Não tem como dizer que não acontece. E o raio não cai 2 vezes, caiu. Caiu. Exatamente. A mesma questão em janeiro, a gente passou uma semana sem luz aqui em Porto Alegre, então oficinas ficaram uma semana sem conseguir entregar, só que os boletos continuaram vindo. Então essa questão de tu não ter um caixa ou valorizar receber futuros, e sim ter contas a pagar futuros, é algo que realmente eu vejo que faz muita gente às vezes não conseguir dormir à noite por conta disso. E o segredo de ter esse caixa é contratar a auditária. Para a oficina, sim. E você, Jéssica? Ai, olha, o que eu me perguntaria? Deixa eu pensar mais um pouco. Tem um ponto também que é muito da questão da gestão das pessoas, né? Sim. E dessa gestão das pessoas também. Que a pergunta é para mim, né? Exatamente. É a pergunta que eu faria para mim. Então, é mais complexo. E você, o que você perguntaria para nós? Eu acredito que, assim, trazendo por essa questão de gestão, a gente sabe, claro, a gente hoje olha muito pelo viés da oficina, que é o nosso ramo, né? Mas é justamente, eu acho que o que eu traria para vocês é assim, a questão de reserva, ela é importante ou não é importante? É importante. É importante. Justamente pelo um dos motivos que tu falou é esse. E muitas vezes eu vejo que é uma dor, né, do empreendedor construir essa reserva. Justamente por isso. Porque às vezes ele vem naquela questão ali, até muitas vezes é o caso dele comprar parcelado, mas muitas vezes também é o caso dele comprar à vista. Por exemplo, que ele vê assim, mas ele está me dando 5% de desconto. Só que ele não entende que justamente isso acontece, porque ele compra à vista, mas recebe parcelado. E aí isso impacta no fluxo de caixa dele. Então, muitas vezes é melhor ele parcelar da mesma forma que ele recebe, porque a gente vê que tem esse desequilíbrio. Porque aí tem os que antecipam e tem os que compram à vista. Então, trazer esse equilíbrio para construir essa reserva. E eu até falo assim que eu não gosto muito de falar da reserva de emergência, porque senão tu acaba usando essa reserva para uma emergência. Mas eu falo que uma reserva de oportunidade, onde ela está ali para, talvez, quem sabe, até um investimento. Porque se tu sabe que é necessário manter um caixa, porque imprevistos pode acontecer, né? A gente já passou aqui e a gente não sabe, tudo muda, tudo gira muito rápido. Então, isso é fundamental, é importante. Mas vamos supor que eu já tenho essa reserva construída, eu sei que aí eu posso me aventurar talvez um pouco mais em investir, ou seja, num sonho pessoal, porque o empreendedor, ele trabalha não é só para o negócio, ele também precisa realizar seus sonhos, ter a satisfação pessoal, poder fazer muitas vezes a viagem com a família, comprar sua casa própria, seja o que for, né? Eu falo que ele é digno e merecedor de tudo isso, mas nada como ter um planejamento. Às vezes a gente sabe que precisa realmente abrir mão no início, não é fácil, é sacrificante, mas a gente não olhar só para o hoje, olhar lá para frente e enxergar, né, ali, o que é melhor, eu ir ali em Capão da Canoa hoje ou eu ir para Cancún daqui 2 anos? Então, é o que eu vejo assim. Então, muitas vezes é trazer essa consciência que muitas vezes eu vejo que é a parte mais difícil ali, porque às vezes o povo é muito imediatista, né? Sim. Então, quer tudo hoje, e aí às vezes não consegue construir. Essa indicação da reserva, vocês trabalham com algum tempo, assim, na orientação ou não?
Normalmente, o ideal, né, é que seja uns 6 meses, mas eu falo que quando o cliente já consegue atingir ali pelo menos uns 3 meses, ele sabe que ele vai ter um respiro. Então, porque se é uma empresa, por exemplo, que ela tem um custo muito alto, às vezes realmente ela construir essa reserva de 6 meses vai ser algo praticamente impossível, mas que ela consiga ter algo ali e também não esgote todas as fontes de recurso, porque muitas vezes, ela tem uma reserva de 1, 2 meses, mas ela sabe que ela tem outros recursos, que hoje em dia a gente tem, né, muitas opções no mercado, mas tem empresas que já esgotaram todas, e aí chega um momento que não tem mais o que fazer, e aí isso é muito doloroso. Né? Principalmente quando acontece algo muito grave. Sim. E não tem como fugir. Não tem como fugir. O que vocês dois falariam? Quanto tempo vocês estão juntos? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Empreendendo também? Há 4? Não, empreendendo juntos há 1 ano. Há 1 ano. 1 ano. Tá. O que vocês falariam para vocês dois de 4 anos atrás, olhando a trajetória que vocês já tiveram nesses 4 anos? Cara, é interessante. É acreditar. Acho que é acreditar no projeto. Porque uma das coisas que é mais difícil é acreditar nesse projeto que é intangível. E saber que é colocar em prática. Não existe o perfeito. O perfeito, nós vamos buscando. Tem aquela máxima que diz que é melhor feito do que perfeito. Porque nós vamos buscando, aí o treino leva à exaustão, que leva à perfeição. Aí nós vamos percebendo, e quando nós olhamos para trás, 1 ano, o quanto que nós evoluímos como ser humano, como profissional, e aí vem aquela questão de estar atento no momento presente. Porque quando eu estou atento no momento presente, eu consigo perceber quem eu sou como ser humano e como profissional. E ali eu consigo buscar essa melhora. E aí acontece... Repete o que você falou. Eu vou anotar porque eu achei... O treino leva à exaustão, que leva à perfeição. E também eu falo que o apoio, assim, porque, por exemplo, o Alexandre é da área de psicanálise, eu da área de gestão, consultoria, financeiro, contabilidade. E eu tinha esse sonho, esse projeto. E quando eu contei para ele, logo que a gente nos conheceu, eu falo que ele praticamente me empurrou do barranco, né? Então... Quer fazer? Vai. Então, o apoio, assim, ele é fundamental. Até que um dia eu me surpreendi quando ele disse assim para mim, vou abraçar contigo. Eu tô vendo que tu precisa e eu vou estar contigo nisso. Então, aquilo para mim parece que eu dei uma respirada, assim, um alívio. Eu falei, nossa, agora eu tenho alguém de confiança aqui do meu lado. E isso foi, acho que é o que contribui muito, assim, né? Esse apoio um do outro. Eu entendo as limitações dele, ele sabe as minhas, mas não existe um julgamento, mas sim um apoio mútuo, né? Então, nas minhas fraquezas e ele na dele. O Alexandre, falando nisso, ele tem uma frase, é o cara das frases, né? Ele tem uma frase que até hoje a gente utiliza ainda, que tu falou, acho que uns 2, 3 meses atrás, que tava lá em Charqueados. Tem 2 opções, né? Ou seguir ou ficar chorando. Exato. Aí tu falou, eu prefiro seguir chorando, então, do que... Exatamente, porque travamos, e aí vem o medo e depois vem a decepção. Por que não fez, né? Então, sempre quando eu diz, eu vou fazer, então vai, faça. E aí eu fico empurrando, vamos lá. E aí vem vocês comentam também como é importante levar para o casal essa questão de se olhar como ser humano e buscar o autoconhecimento. Aí eu sempre reforço, cara, faça terapia. Busque autoconhecimento, busque terapia, porque ali eu vou conseguir me compreender e compreender o outro. Então tem muitas vezes, por exemplo, não é que eu não goste de dinheiro, mas eu não gosto de mexer ali com o dinheiro. Eu confio tanto na Lucinéia que eu libero a finança para ela. Aí eu nem vejo o dinheiro. Eu passo porque eu confio. Aí vem a questão do casal, de confiar um no outro, né? Claro, o cara confia, mas o cara tá sempre olhando ali, mas eu confio. E porque eu sei que ela cuida melhor do que eu. E quando ela não estar bem, tem momentos que vocês trabalham com gestão, sabe que é difícil lidar com gestão. Aí tem vezes que eu percebo que ela não tá bem, eu vou lá e dou um abraço, não falo nada. E aí ela alivia e vai. Aí depois que passa 1, 2, 3 dias, aí nós conversamos, você percebeu que você precisa tomar essa atitude como líder? Você não pode tomar, você tomando essa atitude vai acontecer essa consequência. Se você tomar essa atitude vai ter outras consequências, você precisa isso, quem sabe você
aí ela já começa... Consegue analisar. Exatamente. Eu tô com tal problema. O que eu faço? Na minha visão, talvez tu possa vir para esse lado. Sabe que isso é muito legal, né? Porque é a partir do momento que você entende, assim, é a mesma coisa na empresa. Qual é o teu perfil e no que você é bom? Lá em casa, o processo é inverso, né? Então, o William é do financeiro, toda a organização é ele quem faz, né? Toda a parte financeira, tanto da casa quanto dos negócios. Eu já tenho que aprender a fazer o que você faz, porque lá em casa é diferente o processo. Eu chego e eu falo que eu sei que às vezes eu machuco, então isso também é um processo que eu tenho que passar, porque eu não consigo disfarçar e o que eu preciso falar, eu te falo agora. Só que aí o processo é inverso. Aí eu falo, aí não aceito. Aí passa os 2, 3 dias, sabe? Que eu fiquei pensando no que você me falou, acho que você tem razão, né? Então, e o William também, como eu tenho esse perfil e depois, mais pra frente, eu descobri o meu TDAH, né? Então, hoje já em tratamento, mas o William ele é muito centrado. E aí ele me ajuda nesse processo. Então, às vezes eu tô ali atucanada e eu chego pra ele e digo, só senta aqui comigo. Por exemplo, a minha agenda, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho tudo anotado. Só que às vezes, tipo quase toda semana, eu chego pra ele, senta comigo e me ajuda a organizar a minha agenda. Até pelo meu diagnóstico, né? Mas então assim, ele é muito centrado. Então eu quero fazer tudo. Tem que fazer, sei lá, fazer um podcast, eu quero gravar os 10 episódios uma vez só. Eles, não, calma lá. Essa semana você vai gravar o primeiro. Semana que vem você grava o segundo. Né? Porque às vezes dá umas aceleradas também. Então essa parceria, quando você entende o que eu sou bom, o que ele é bom, e a gente se ajuda, gente, não... Eu sempre digo, não tem quem fique na nossa frente, assim, né? Porque, e aí essa é a sacada do casal. É você criar essa parceria tão forte, entendendo e respeitando. Então, outra coisa também que eu virei a chave há poucos dias, assim, poucos meses. O William, ele tem o perfil que ele precisa explicar tudo no detalhe, as coisas. É do perfil dele. E eu já sou, vamos, vai pro negócio da história, tá? E daí o que aconteceu, né? Sim. E eu atropelava isso. E às vezes eu dizia, mas o que aconteceu? Então, eu não respeitava ele. Aí eu comecei a entender agora o exercício é assim, ele começa a falar e eu começo a pensar, deixa ele falar. Porque ele está raciocinando o que ele está me falando e ele precisa desse todo para ter explicação completa. Depois você fala. E aí eu vou... Então, é um trabalho muito de você se entender para depois se alinhar com o outro, né? E tem um segredo. Na verdade, eu era assim. Nós nunca deixamos de ser ansiosos, né? Uhum. Aí eu aprendi com um grande amigo meu que ele sempre diz assim, primeiro se percebe, quando você está ansioso e vai falar algo, bebe um copo d'água. E aí, enquanto você bebe um copo d'água, está exercitando o silêncio. E quando você está exercitando o silêncio, está pensando no que vai falar. Aí só cuidar para não cuspir água. Mas o que acontece? Sai, fica em silêncio, pensa, deixa as coisas acontecerem, e aí nós vamos perceber que não era nada do que eu pensava. E ali nós conseguimos... Nem tudo que parece mental, né? Exatamente. Dia a dia, né? Exatamente. Aí quando nós deixamos, mas não era nada do que eu pensava. Então não precisava falar. Então eu aprendi porque eu era... Atropelava. Então nós vamos colocando... Eu tenho um conselho que eu dou que antes de tomar qualquer decisão, eu sempre tento dormir uma noite primeiro. Perfeito. Eu sempre falo para eles, e até brinco até com os nossos clientes e parceiros, de quer comprar um negócio, nossa, na hora aí, não dorme uma noite primeiro, amanhã tu vai tomar a decisão. Porque às vezes na impulsividade tu quer... Aí eu trago o outro lado dessa história, né? Definindo um pouco o meu lado. Isso é ótimo. Mas muitas vezes quando você tem muito só desse perfil, você não arrisca. E aí às vezes é no arriscar que você conquista algumas coisas, né? Então é muito essa linha tênue, né? Do equilíbrio e entender o que é o equilíbrio. Porque se você pensa muito também, você não faz. Não faz, exatamente. Exatamente. Tem horas que a gente tem que correr um risco. Mas aí vem aquela questão do treino, que vai levando a exaustão, nós vamos passando por tanta experiência, aí eu percebi, mas espera aí, aqui eu perdi essa oportunidade. Na próxima vez eu não vou perder. Isso aí. E aí eu vou tendo mais coragem de poder... A gente vê realmente como um aprendizado, né? Eu falo que eu sou o tipo de pessoa que já me culpei muito, já, tipo assim, hoje em dia não. Falei, errei, tá? É uma oportunidade de aprendizado. Quando acontecer de novo. Já sei, então vamos lá. E envolve muitas emoções tomar uma decisão. Assim como vocês tomaram a decisão de deixar a família para um local novo, é desafiador. E a gente sabe que assim como pode dar tudo certo,
pode dar errado, só que eu acho que o importante, e seja, eu falo até num trabalho que a gente faz, numa orientação que a gente dá, seja no trabalho que vocês fazem, porque não tem como tu ser 100% assertivo. Então, depende de muitas circunstâncias, das pessoas envolvidas, do local, da situação, do momento. Então, a gente sabe, é muito bom quando tudo dá certo, mas a gente também não adianta sofrer demais se deu tudo errado. Nós aqui a gente contou para vocês, para quem está nos acompanhando, a parte boa de todo esse processo, né? Sim. Nós tivemos muitos desafios nesse caminho, nesses 2 anos aí. Então seria para um outro episódio, assim. Mas quando a gente veio, a gente se olhava e dizia, não cabe mais voltar. Agora a gente vai ter que ir para a vida, né? Então o ir para a vida é o quê? Você assumir uma postura, eu falo muito sobre isso, uma postura de adulto, que você não é mais uma criança. Os teus pais, eles precisam seguir a vida deles, que é só deles, você não muda, né? E nem deve. Então, eles estão lá, eles estão bem, e eles precisam olhar para a vida deles, e nós, enquanto filhos, precisamos olhar para as nossas vidas, porque senão você está sempre indo, né? Indo e voltando, e não vai para a vida, não vai para frente. Aí entra muito medo, e eu não gosto que ela fala assim, vai com... Como é que falam? Alguma coisa, agora eu não vou lembrar, mas enfim, da coragem, enfim... Não precisa ter medo. Sim, você vai ter o medo. Ao invés de ignorar esse medo, olha para ele. O que ele está me dizendo? Do que ele quer me proteger? Né? Ok, tá tudo certo. Quantas vezes a gente parou e se olhou? O que está acontecendo? Estamos com medo. Estamos inseguros. Tá tudo bem. É assim mesmo, faz parte do processo. Vamos lá, amanhã é um novo dia. E é a vida do empreendedor. E tá tudo certo. A vida tá tudo certo. Tá tudo certo perder, tá tudo certo ganhar, tá tudo essa... Parece que muitas vezes vem uma exigência de ser sempre 100% perfeito. E não existe. E aí que é o gostoso da vida. Que viver é isso. De olhar para... Aí vem aquela questão. Valeu a pena os 4 anos? Com certeza valeu a pena. Valeu a pena sempre a vida. Quando a gente se permite a viver, tudo sempre vale a pena, né? Porque aproveitamos o momento. Então, pessoal, passou rápido. Nossa, boa, né? Passou rápido. Então, quero agradecer a presença de vocês para esse nosso primeiro episódio da nossa 2ª temporada. Com certeza vamos repetir mais uma vez, né? E queremos agradecer também ao nosso patrocinador, né, aos nossos parceiros lá, a Rádio Carbonews, que continua nos apoiando também. O podcast ele vai passar também lá na rádio online, a Rádio Carbonews, que é uma rádio online da região carbonífera, e eles estão crescendo, estão desenvolvendo, aceitaram o desafio a navegar nesse oceano e, graças a Deus, com muito trabalho, com muita dedicação, estão conseguindo atingir os objetivos deles. Sim, e também agradecer aí a Compass Gestão. Então, você que é empreendedor e quer organizar as finanças da sua empresa, focar em todos esses pontos, né, que foram muito bem falados aqui hoje, a respeito de gestão, de números, de previsibilidade, de poder ter planejamento, chama a Compass, vai ter um QR Code aqui na tela para você acessar os nossos contatos e fazer ali uma conversa com o nosso comercial. Tenho certeza que temos os melhores planos ali para atender você. E o espaço é de vocês, para falar também dos negócios, como que as pessoas que estão assistindo podem chegar até vocês, um negócio bem objetivo, assim. Acho que é sempre destacar, né, esse trabalho de All-Star, ele é exclusivo para oficinas mecânicas, então, até tanto quando alguém de outro ramo vem nos procurar, a gente indica então para Compass, né, para passar também, porque realmente a gente é extremamente nichado, e então todas aquelas oficinas que têm hoje o intuito de entender um pouco melhor os números, de ter essa clareza, né, de como está a sua questão financeira, a gente fica à disposição também, né, tem nosso Instagram lá, All-Star Gestão, a gente fica sempre para tentar atender da melhor forma possível. De todas as áreas, moto, automóvel, caminhão, chapeação, pintura, helicóptero, diesel, avião, submarino. Vamos ficar mais oficina. Vai do chão. Mais de carro, vamos ficar no carro aí que tá bom. Carros, motos e caminhões. Isso aí. Gente, agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade, desejar ainda mais sucesso para vocês. A gente sabe que o trabalho sempre devolve, os resultados que vocês têm não é sorte, não é acaso, mas é porque vocês sempre estão nesse movimento. Sempre digo para vocês, admiro muito, né, essa coragem, esse ir com medo mesmo, né? Então, vocês são exemplos aí, um exemplo de casal empreendedor, e eu só posso desejar prosperidade, sucesso e abundância cada vez mais na vida de vocês, e obrigado pela parceria mais uma vez. Nós também agradecemos muito mesmo, de verdade, que nem falamos no início e comprovou em todos os sentidos, e foi muito especial poder conhecer um pouquinho mais da história de vocês,
que também, né, é inspiração para nós, e tenho certeza que hoje vocês vão inspirar muitos também, não só na área de oficina, porque embora o foco de vocês seja oficinas mecânicas, mas o trabalho de vocês é maravilhoso, e eu tenho certeza que todos que tiverem a oportunidade vão receber muito aqui com tudo que vocês passaram aqui para nós hoje. Gratidão. Perfeito. Gratidão a todos e até o próximo Mente Empreendedora.